O jovem negro, que era o pior aluno da escola, muda seu destino e chega à universidade. Na pequena cidade de Santa Luzia, havia uma lenda que falava sobre um garoto misterioso. Lucas, um jovem negro com um olhar sempre perdido, era conhecido por ser o pior aluno da escola, sempre o alvo de risadas e olhares de desprezo. Seu nome ecoava nos corredores como uma piada sem graça. Mas, como a vida costuma ser cheia de reviravoltas, tudo começou a mudar num dia comum. A atmosfera pesada da cidade estava prestes a ser quebrada. Era uma quinta-feira ensolarada quando o professor Almeida, novo na escola e com uma paixão por literatura, cruzou o caminho de Lucas. O professor, descontraído e entusiasta, viu além da aparência desleixada do garoto. Ele enxergou algo mais profundo. Você tem talento, Lucas. Acredite em mim. Essas palavras caíram sobre Lucas como um raio, despertando um pequeno globo de esperança que ele pensava estar perdido para sempre. Ele, que nunca tinha escrito uma linha que não fosse uma rápida anotação, decidiu se inscrever em um concurso literário, um sonho que parecia tão distante quanto as estrelas. Com a caneta na mão e o coração acelerado, Lucas começou a colocar seus pensamentos no papel. Mas escrever não era fácil. A cada palavra, ele lutava contra um turbilhão de emoções, lembranças de um passado complicado e um futuro incerto. Enquanto Lucas se dedicava a essa nova paixão, um rival, o arrogante Tiago, decidiu perfeito. Tinha seus próprios planos de conquistar uma vaga na universidade de prestígio. Usando sua influência, começou a sabotar as tentativas de Lucas. Cartazes rasgados, comentários maldosos e truques sujos surgiram para desestabilizar a confiança do jovem. As pressões aumentavam. Cada riso à sua custa, cada olhar crítico, pesava no coração de Lucas como uma âncora. Ele se via diante de um dilema: seguir em frente e lutar por seu sonho, ou se deixar levar pelo desânimo. Em meio ao caos, recordações de sua mãe, uma mulher guerreira que se desdobrava em várias para sustentar a família, ecoavam em sua mente. Nunca desista, meu filho. Com lágrimas nos olhos e determinação no peito, ele decidiu lutar. E foi durante essa jornada que Lucas começou a desvendar não só seu potencial, mas também segredos de sua própria identidade que o ligavam ao sofrimento coletivo de sua comunidade. Mergulhado em suas histórias, ele percebeu que tinha algo poderoso a dizer, que seus sentimentos eram válidos e que sua voz merecia ser ouvida. A cada parágrafo escrito, ele se descobria um pouco mais. Contudo, a sombra de Tiago nunca estava longe. Alimentando-se da insegurança de Lucas, ele intensificava suas investidas. O que se tornava uma luta não era apenas externa. Lucas também batalhava contra seus próprios demônios, as vozes que diziam que ele nunca seria bom o suficiente. Com a data do concurso se aproximando, Lucas sentia o peso do mundo sobre seus ombros. Ele tinha que decidir: deixaria o medo vencer ou encontraria coragem na sua arte? O tempo estava se esgotando. E a pergunta que pulsava em seu coração era: conseguiria ele superar tudo isso e se encontrar antes que fosse tarde demais? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Era tudo ou nada. Lucas sentia o peso do seu mundo nas costas. O dia do concurso se aproximava como um vulto na neblina, e ele estava à beira de um abismo. Justo quando a pressão parecia insuportável, algo inesperado aconteceu. No auge do seu desespero, um telefonema interrompeu sua noite de escrita frenética. O som do celular cortou o silêncio como um grito ensurdecedor. Com mãos tremendo, Lucas atendeu, supondo que poderia ser seu professor ou até mesmo uma ligação motivacional. Mas a voz do outro lado da linha era familiar, uma voz que trouxe o frio na espinha. Era sua mãe. Ele não a ouvia há semanas, e o entusiasmo rapidamente se transformou em inquietação. Por que ela estava ligando agora? Lucas, preciso que você venha rápido. É sobre o Tiago. A voz dela tremia, um presságio do que viria. O nome do rival soou como um trovão, e uma estranha sensação de alerta subiu pela espinha de Lucas. Ele está envolvido em algo sério. Venha para casa. Com o coração acelerado, Lucas pediu a um amigo que o levasse. A cidade que antes parecia leve, agora oprimia. Cada esquina uma lembrança do que ele havia enfrentado. Ao chegar em casa, encontrou sua mãe com os olhos marejados, mas determinada. Havia algo ali, uma angústia que ele não conseguia decifrar. Lucas, você não vai acreditar no que descobri. O Tiago não é quem você pensa. Ela hesitou, respirando fundo. Ele é seu irmão. Seu pai, ele teve um relacionamento com a mãe do Tiago. Eu não sabia, até agora. Um gelo instalou-se no estômago de Lucas. Ele não podia processar o que estava ouvindo. O Tiago, que sempre fizera de sua vida um inferno, era na verdade seu irmão? As palavras da mãe rodopiavam em sua mente. A caverna de sentimentos que ele havia construído em torno de sua dor desmoronava, revelando um labirinto de confusão e raiva. Como você pode ter escondido isso de mim? Lucas explodiu, a voz tremendo de indignação. Ele me fez sofrer. Eu não sabia. Eu não tinha ideia. Sua mãe respondeu com lágrimas. Era um passado que eu queria enterrar, mas ele está de volta e... Ele não é só um rival, Lucas. Ele também quer ser aceito. Tenho certeza de que ele tem suas próprias lutas. Nesse momento, a raiva de Lucas começou a se diluir, mas não sem um custo. Ele olhava para a mãe, buscando alguma resposta e encontrando apenas o reflexo de seus medos compartilhados. Como ele poderia se concentrar em um sonho de escrita quando tinha que lidar com essa verdade devastadora? O que fazer com a rivalidade, agora que seus laços de sangue foram revelados? Ele se lembrou de cada riso nas costas, cada insulto disfarçado. E agora sabia que Tiago também carregava seu próprio peso. Mas por que ele nunca demonstrara vulnerabilidade? Por que não havia uma chance de reconciliação? O conflito se intensificava na mente de Lucas, como um quebra-cabeça que demandava uma solução instantânea, mas não havia um guia. E então, interrompendo seu turbilhão interno, o som de batidas na porta fez seu coração disparar. Era Tiago. Ele estava ali, não apenas como rival, mas como alguém que tinha um direito no passado de Lucas. O que ele diria? E o que Lucas faria? O que realmente significava ser irmão nesse emaranhado de sentimentos e rivalidade? O ar estava tenso, e a verdade do que ele acabara de descobrir parecia prestes a explodir em 1000 pedaços. A pergunta pulsava. Como eles iriam enfrentar isso juntos? A única certeza de Lucas era que a luta por seu sonho agora estaria entre laços familiares complexos. E com o futuro incerto diante dele, tudo o que poderia fazer era ficar parado, atento, enquanto o destino se desenrolava diante de si. A tensão no ar era palpável. Tiago estava na porta, a expressão fechada. Lucas sentia o coração bater descompassado. Ele respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. O que é que diria? O que é que faria? Mas antes que pudesse decidir,
Tiago empurrou a porta para dentro e entrou. Lucas, precisamos conversar. A voz de Tiago era tensa e um vislumbre de desespero cruzou seu rosto. Lucas não sabia se ria ou se punha em guarda. Ser irmão não mudava a dor que Tiago havia causado. Você não sabe o que aconteceu. Tiago prosseguiu, tentando se aproximar. Eu não queria que você ficasse sabendo assim. A confusão se transformou em raiva. Como você pôde me fazer isso, Tiago? Como pôde ser tão cruel? E ainda me dizer que somos irmãos. A última palavra saiu como um sussurro, mas ressoou com força em seu peito. Tiago hesitou. Uma sombra de dor cruzou seu olhar. Ele parecia tão pequeno, tão vulnerável. Eu também não sabia de nada sobre você até poucos dias. Meus pais sempre esconderam isso de mim. A voz falhou e Lucas teve um relampejo de simpatia, mas logo foi enterrado por seus sentimentos conflitantes. De repente a casa tremeu. Um estrondo. O chão vibrou sob os pés deles. Os dois se entreolharam, os olhos arregalados. O som parecia vir da rua. O que estava acontecendo? Antes que pudessem reagir, um grito cortou o ar. Saia! Era a voz da mãe de Lucas ecoando através da casa. O pânico tomou conta, eles correram até a janela, onde viram uma cena incrível. Uma multidão estava agitada do lado de fora, segurando cartazes e gritando. A tensão estava em alta. Mas algo mais atingiu Lucas. Um grande caminhão de polícia parou no meio da rua, sirenes gritando. Os seguranças empurravam a multidão, e Lucas sentiu um nó na garganta. Lucas, isso é por causa de mim, Tiago disse, a voz tremendo. Eu estava com pessoas que não devia. Eles acabaram de anunciar que estão procurando os envolvidos em um submundo. E eu peguei algo que não deveria. Lucas ficou em choque. Como assim? O que você fez? Do que está falando? O mundo ao seu redor parecia girar. O sangue de Tiago esmaeceu. Eu não sei. Eu só queria ter pertencido a algo. Meus amigos, eles se envolveram em algo muito mais sério do que eu imaginei. O olhar de Tiago estava perdido, então continuou. E agora isso? Desespero tomou conta do lugar. Lucas sentiu um frio na espinha. Você pode ser preso. Isso é sério. A ideia de que Tiago poderia ser levado pela polícia o fez questionar tudo o que sentia. Eu não sou quem você pensa que sou, Lucas. Você precisa acreditar em mim. Tiago clamou, a angústia clara em seu tom. Acho que eles vão vir atrás de mim. E nem sei porquê. Você não pode contar para ninguém. E foi nesse instante que a porta se abriu de repente. A mãe deles estava ali, pálida e em choque. Tiago! Ela chamou, e o olhar dela era uma tempestade de emoções. O que você fez? Lucas sentiu o chão se abrir sob seus pés. O peso das revelações, a confusão, a raiva, tudo isso se misturava em um turbilhão. Teria Tiago se metido em problemas maiores do que ele imaginava? Havia algo mais ali, algo que talvez envolvesse detalhes ainda mais obscuros sobre sua família. Você precisa ir, Tiago. Não fique aqui. A mãe de Lucas implorou. Ele não entendia. Cada segundo que passava parecia mais intenso, mais preocupante. O que realmente estava acontecendo? Qual era a verdadeira natureza do vínculo deles? Corações acelerando, feições contorcidas de dor e raiva. O que aconteceria a Lucas e Tiago a partir dali? Uma luta pela verdade começava, e o tempo estava se esgotando. A tensão no ar era palpável. Tiago estava na porta, a expressão fechada. Lucas sentia o coração bater descompassado. Ele respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. O que diria? O que faria? Mas antes que pudesse decidir, Tiago empurrou a porta para dentro e entrou. Lucas, precisamos conversar. A voz de Tiago era tensa e um deslumbre de desespero cruzou seu rosto. Lucas não sabia se ria ou se punha em guarda. Ser irmão não mudava a dor que Tiago havia causado. Você não sabe o que aconteceu. Tiago prosseguiu, tentando se aproximar. Eu não queria que você ficasse sabendo assim. A confusão se transformou em raiva. Como você pôde me fazer isso, Tiago?
Como pode ser tão cruel e ainda me dizer que somos irmãos? A última palavra saiu como um sussurro, mas ressoou com força em seu peito. Tiago hesitou. Uma sombra de dor cruzou seu olhar. Ele parecia tão pequeno, tão vulnerável. Eu também não sabia. Não sabia de nada sobre você até poucos dias. Meus pais sempre esconderam isso de mim. A voz falhou e Lucas teve um relampejo de simpatia, mas logo foi enterrado por seus sentimentos conflitantes. De repente, a casa tremeu. Um estrondo. O chão vibrou sob os pés deles. Os dois se entreolharam, os olhos arregalados. O som parecia vir da rua. O que estava acontecendo? Antes que pudessem reagir, um grito cortou o ar. Saia! Era a voz da mãe de Lucas, ecoando através da casa. O pânico tomou conta. Eles correram até a janela, onde viram uma cena incrível. Uma multidão estava agitada do lado de fora, segurando cartazes e gritando. A tensão estava em alta. Mas algo mais atingiu Lucas. Um grande caminhão de polícia parou no meio da rua, sirenes gritando. Os seguranças empurravam a multidão, e Lucas sentiu um nó na garganta. Lucas, isso é por causa de mim, Tiago disse, a voz tremendo. Eu estava com pessoas que não devia. Eles acabaram de anunciar que estão procurando os envolvidos em um submundo. E eu peguei algo que não deveria. Lucas ficou em choque. Como assim? O que você fez? Do que está falando? O mundo ao seu redor parecia girar. O sangue de Tiago esmaeceu. Eu não sei. Eu só queria ter pertencido. Há algo, meus amigos, eles se envolveram em algo muito mais sério do que eu imaginei. O olhar de Tiago estava perdido. Então continuou. E agora isso. Desespero tomou conta do lugar. Lucas sentiu um frio na espinha. Você pode ser preso. Isso é sério. A ideia de que Tiago poderia ser levado pela polícia o fez questionar tudo o que sentia. Eu não sou quem você pensa que sou, Lucas. Você precisa acreditar em mim. Tiago clamou, a angústia clara em seu tom. Acho que eles vão vir atrás de mim. E nem sei por quê. Você não pode contar para ninguém. E foi nesse instante que a porta se abriu de repente. A mãe deles estava ali, pálida e em choque. Tiago, ela chamou, e o olhar dela era uma tempestade de emoções. O que você fez? Lucas sentiu o chão se abrir sob seus pés. O peso das revelações, a confusão, a raiva, tudo isso se misturava em um turbilhão. Teria Tiago se metido em problemas maiores do que ele imaginava? Todos ficaram em silêncio, até que a mãe olhou para Lucas e disse com a voz firme: há algo que você precisa saber, Lucas. Tiago não é apenas seu irmão. Ele é também filho de um dos homens que matou seu pai. As palavras dela cortaram o ar como uma faca. Lucas ficou paralisado, a mente em chamas. As peças do quebra-cabeça que estavam se montando antes, agora se despedaçavam em 1000 fragmentos. Como era possível? Tiago, seu irmão, relacionado a tudo isso. A dor e a traição misturavam-se de forma insuportável. Mas ele não sabia. Lucas se virou, a raiva e a confusão transbordando. Como você pode ter escondido isso? Eu fiz o que pude para manter você seguro. Sua vida era mais importante do que qualquer segredo, respondeu a mãe, lágrimas escorrendo pelo rosto. Minha vida, ou a mentira em que vivi? Lucas soltou a bomba, e as palavras reverberaram na sala. O clima era pesado, como se o ar tivesse se tornado denso. Tiago olhou para Lucas, os olhos cheios de um pedido silencioso de compreensão. Mas como compreender? E então, um grupo de policiais apareceu na entrada da casa, ofuscando a luz. Procuramos Tiago Santos. Saia com as mãos para cima. A voz autoritária ecoou, e tudo fez sentido de forma brutal. O passado tinha voltado para cobrar seu preço, e o futuro de todos eles estava prestes a desmoronar. Lucas olhou nos olhos do irmão.
A pergunta pairava no ar. Como ele poderia escolher entre sua nova família e a busca pela verdade? As sirenes agora pareciam mais próximas e uma única ideia o assolava. O que significava realmente ser irmão naquelas circunstâncias? A confusão e o medo eram avassaladores, e ele estava à beira de uma decisão que mudaria tudo. Lucas olhou nos olhos de Tiago, a tensão aumentando a cada segundo. As sirenes e gritos lá fora pareciam distantes, como se tudo estivesse acontecendo em um outro mundo. Ele precisava decidir o que fazer, mas as palavras da mãe ecoavam em sua mente, um turbilhão de emoções correndo por suas veias. Enquanto isso, Tiago, com a respiração acelerada, parecia à beira de desmoronar. Você precisa acreditar em mim, Lucas. Não sou o que você pensa. Tiago implorou, uma súplica no olhar. Lucas queria gritar, mas a confusão era tão grande quanto a dor que sentia. Irmão ou não, Tiago era a fonte do sofrimento que ele conhecia. E então, uma explosão de luz cortou a escuridão da sala. Ouvindo o barulho ensurdecedor, os dois meninos se viraram, apenas para ver uma figura familiar saindo da multidão. Era o professor Almeida. Em um momento de desespero, ele havia se juntado aos outros, mas agora seu olhar parecia aflito. Lucas, Tiago, o que está acontecendo? A polícia está atrás de Tiago, Lucas gritou, tomando consciência do desespero em seu olhar. O professor atravessou a sala, seu rosto pálido. Precisamos sair daqui. Cadê a sua mãe? Tiago perguntou, a preocupação invadindo seu tom. Ela está do lado de fora, tentando acalmar a multidão. Almeida rapidamente respondeu, movendo-se para empurrar a porta. De repente, uma das janelas estourou e uma fumaça grossa começou a invadir o ambiente. Lucas não tinha ideia de onde aquela fumaça vinha. Seu instinto gritou que algo estava muito errado. O caos tomou conta da casa. As batidas na porta aumentaram, e olhares assustados do lado de fora da janela pararam no grupo. É preciso sair agora, Almeida exclamou, gesticulando para que eles o seguissem. Tiago olhou de relance para Lucas. A incerteza nos olhos. Seriam os dois irmãos verdadeiramente aliados agora? Ou as correntes da rivalidade os aprisionariam para sempre? Antes que pudessem reagir, uma voz conhecida ressoou no ar. Tiago, você está aqui? Uma figura surgiu da multidão. Era o padrasto de Tiago, um homem de postura imponente e expressão grave. Ele avançou, determinado, a expressão de um predador prestes a capturar sua presa. Vem comigo. Não, você não pode levá-lo, Lucas gritou, o peito apertando. A fumaça se tornava densa à medida que o pânico se espalhava entre a multidão. As sirenes se misturavam aos gritos. A situação se assemelhava a uma tempestade prestes a se instalar. Você não sabe o que está fazendo, Tiago. O homem chamou, a voz alta. Você se meteu em problemas sérios. E é hora de encarar suas consequências. Ele não é um criminoso. Ele é meu irmão. Lucas berrava, a verdade explodindo em sua mente. As revelações recentes faziam mais sentido, mais do que nunca. Mas a atmosfera estava elétrica e a luz da verdade poderia ser uma arma de dois gumes. E foi então que uma explosão estrondosa sacudiu a rua. O chão tremeu sob os pés deles e um clarão ofuscante iluminou tudo ao redor. Os gritos de pânico aumentaram. Enquanto todos pareciam se mover em câmera lenta, Lucas ficou paralisado. O que estava acontecendo? O barulho ecoou como um trovão e a imagem do padrasto de Tiago foi jogada para trás, enquanto as pessoas iam em todas as direções. Quando a poeira começou a assentar, uma figura familiar se destacou entre os destroços. Um homem que Lucas conhecia, mas do fundo de sua memória. Alguém de seu passado que ele nunca esperaria ver ali. Era o homem que havia sido enviado para colocar seu pai atrás das grades anos atrás.
o homem que havia destruído sua família. E agora ele estava diante deles. Lucas, não, o que você está fazendo aqui? O medo tomou conta do rosto de Lucas. O homem sorriu, um sorriso cheio de malícia. A vida tem um jeito interessante de tecer os fios do destino, não é? Agora estamos todos juntos novamente. A adrenalina disparou. Era um emaranhado de revelações, e o futuro estava se desfazendo diante de seus olhos. O verdadeiro jogo havia começado. E a luta por suas vidas agora era um jogo do destino que nem mesmo Lucas poderia imaginar. Como eles iriam escapar dessa? E o que realmente significava ser irmão em um mundo onde a traição e o passado maligno se entrelaçavam com força? A batalha pela verdade estava prestes a se intensificar, e Lucas percebeu que a resposta nunca seria simples. A explosão foi ensurdecedora, como se o próprio céu tivesse desabado. Lucas mal teve tempo de processar o que estava acontecendo. A fumaça envolveu tudo, e ele viu sua mãe ser puxada para trás, um grito preso na garganta. E então, em meio ao caos, o olhar de Tiago encontrou o de Lucas. O desespero pulsava. Os pássaros voavam apavorados e a multidão começava a entrar em pânico. O que estava acontecendo? Quem tinha feito aquilo? Lucas, temos que sair, Tiago gritou, passando por cima da poeira que invadia a sala. Mas Lucas estava paralisado, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. Então, em meio à confusão, uma figura familiar emergiu da fumaça. O homem que Lucas sempre pensou ser um mero espectador na história de sua vida. Era João, o detetive, que havia investigado a morte de seu pai. O mesmo homem que lhe trouxe lágrimas e dor. O rosto de João tinha uma expressão de determinação, mas havia algo a mais, um brilho furtivo em seus olhos. Você não pode ficar aqui. Venha conosco. Ele gesticulava, chamando Lucas e Tiago com urgência. Pelo amor de Deus, você está aqui por causa de mim. Tiago perguntou, a voz tremendo. O que aconteceu? Mas João não respondeu. Ele se aproximou, olhando diretamente para Lucas, e suas palavras foram um golpe. Lucas, eu não sou quem você pensa que sou. Preciso que você mantenha a mente aberta. A fumaça começou a se dissipar, e em um instante de clareza, Lucas viu o rosto de Tiago se transformar. O que você está dizendo? Tiago oscilou, confuso. O que você tem a ver com tudo isso? João fez uma pausa. Eu sou seu verdadeiro pai, Tiago. As palavras saíram de sua boca lentamente, como se ele estivesse forçando cada sílaba. O mundo ao redor parou. Um estrondo, um calafrio e a sensação de que o chão havia desaparecido sob os pés de todos. Não pode ser! Lucas gritou, a incredulidade tomando conta dele. É uma mentira! O que você está tentando fazer? Mover as peças, manipulá-las. É a verdade, João insistiu, a voz elevada em meio ao caos. As coisas não são como você imagina, Tiago. Sua mãe, ela me disse que você não poderia saber. Que era melhor para você ficar longe de mim. Os olhos de Tiago estavam cheios de um misto de raiva e dor. Por que ninguém me contou? Você me manteve longe de tudo isso. Ele balançava a cabeça, como se tentasse afastar a realidade que agora o cercava. Então, Lucas sentiu uma onda de fúria. Por que você não me contou? Você se escondeu atrás de segredos e mentiras. Ambos. Ele apontou para João, a respiração acelerando. João olhou nos olhos de Lucas e sua expressão suavizou. Eu fiz o que a vida exigia. Eu só queria proteger vocês. Você não tem ideia do que enfrentamos. Você não sabe o quão próximo estivemos de perder tudo. O relógio parecia ter parado. O caos e a confusão foram substituídos por um momento de silêncio. Tiago olhou para Lucas e Lucas para Tiago. Um laço que havia sido violado.
um novo vínculo a se desvendar em meio a tanto desprezo. E ainda assim, um sentimento de alívio e revolta se instalava no peito de Lucas. Como era possível que a verdade estivesse mais distante do que eles imaginavam? Mas então, uma nova explosão soou na distância. A estrutura da casa tremeu ao impacto, e uma onda de pânico se espalhou entre as pessoas. Saia todos! Um grito de alerta ecoou do lado de fora. Era a mãe de Lucas, seu rosto pálido refletindo horror. Rápido! Temos que ir embora. A fumaça voltava a se intensificar, tornando o ar irrespirável e a situação caótica. E em meio a tudo isso, as palavras de João reverberavam na mente de Lucas, tão confusas quanto as sirenes que brilhavam ao longe. Eles não eram apenas irmãos, mas filhos de histórias entrelaçadas, por segredos e dor. E agora? Perguntou Tiago, o desespero tomando o olhar. O passado se revelava como um labirinto sem saída, e o perigo se aproximava rapidamente. Esse era o ponto sem volta. Um novo capítulo estava prestes a começar, e a verdade, aquela devastadora e chocante verdade, não reverberava apenas em seus corações, mas também se transformava na única oportunidade de redenção que poderiam ter. O destino dos dois, agora mais entrelaçado do que nunca, estava prestes a mudar para sempre. O que fazer agora? A única certeza que tinham era que o tempo estava se esgotando, e os laços familiares que não esperavam se formar estavam prestes a ser testados. E assim, em meio ao caos e à revelação, a luta pela verdade apenas começava. A explosão foi ensurdecedora, como se o próprio céu tivesse desabado. A fumaça se intensificou, e Lucas sentiu cada fibra de seu ser tremer. O ar ficou irrespirável, e as luzes bruxuleantes do caos inundaram sua mente. Ele olhou para Tiago, que parecia tão perdido quanto ele. O que estava acontecendo? O que mais poderia estar escondido sob essa maré de segredos? Lucas, temos que sair! Tiago gritou, puxando Lucas pela mão, mas o tempo parecia se arrastar. Eles estavam no meio de um furacão de confusão e dor, e cada segundo se tornava mais opressor. Era um momento em que as realidades se chocavam, e a verdade parecia ser a última coisa que restava. Ei, o que você está fazendo aqui? João, o detetive, gritou, sua voz cortando o ar denso. Ele estava ali, diante deles, com uma tensão em seu olhar que fez o coração de Lucas disparar. O homem que sempre fora uma sombra em sua vida, agora estava prestes a virar tudo de cabeça para baixo. Antes que Lucas ou Tiago pudessem perguntar mais, a multidão fora da casa começou a gritar e correr. Corra, eles estão vindo! Gritou uma mulher com medo em seus olhos. E nesse momento, a porta se abriu com um estrondo. Uma figura conhecida se destacou na entrada. Era o padrasto de Tiago. Seu sobrenome carregava um peso imenso. O medo tomou conta de Lucas de uma maneira única. Ele sabia que aquele homem sempre representou um dos maiores desafios que Tiago enfrentou. Vem comigo, Tiago. Temos que ir agora. O tom de comando do padrasto ecoou pela sala. Mas Tiago hesitou. Não posso deixar meu irmão. Ele olhou para Lucas, um desespero puro em seus olhos. Eu não posso. Ele precisa saber. É tarde demais. O homem gritou, avançando. Lucas percebeu o movimento brusco e um instinto de proteção o tomou. Ele se levantou, plantando-se firme entre Tiago e seu padrasto. Se você tocar nele, eu não vou deixar. E então, tudo explodiu em caos, e quando tudo parecia se desenrolar como um pesadelo, uma sirene dissonante cortou o ar como um grito aflitivo. Num momento de confusão, uma mão poderosa agarrou Lucas pelo braço, puxando-o para trás. Ele se virou, e para seu horror, seu verdadeiro pai estava ali, o homem que ele nunca conheceu, e o homem que João dissera ser parte de sua vida antes. Pai? A palavra escapuliu de seus lábios, como um sussurro incrédulo. Por um curto instante,
Lucas não conseguiu decidir se estava mais chocado com a presença dele ou sobre o que isso significava. O homem tinha um olhar determinado, mas havia uma tristeza que refletia uma história não contada. Precisamos ir, Lucas. Agora! A polícia não vai parar até que eles encontrem o Tiago. O pai de Lucas disse, a voz trêmula e firme. O pânico tocava suas palavras. A confusão aumentou quando Tiago gritou. Você? Como você pode estar aqui? Você não entende? Você é parte disso tudo. A raiva estava na sua voz, mas havia algo mais ali. Uma sensação de que tudo estava conectado de alguma forma. Então, como uma avalanche, a verdade começou a descer sobre eles. Tiago, seu pai, ele foi assassinado por alguém que trabalhou para mim. Seu padrasto. Cada palavra era como um golpe, e Lucas sentiu a vida escapar de seus pulmões. Ele esteve envolvido e eu tive que esconder isso de você. As palavras ecoaram, esmagadoras. A conexão que Lucas nunca soubera. O velho vínculo entre eles agora se tornara uma rede de enganos e traições. Tiago estava em choque, balançando-se entre a raiva e a confusão. O tempo parecia ter parado, enquanto a intensidade da revelação mergulhava todos na incerteza. E nesse momento crítico, diante de tudo o que descobriram instantaneamente, uma nova explosão ecoou do lado de fora. O chão tremeu e as janelas vibraram. Foi um momento constrangedor de desespero, como se o universo estivesse tentando dissipar a verdade revelada. Lucas olhou nos olhos de Tiago e tudo o que sentia agora se entrelaçava com as memórias das desavenças e das rivalidades. Eles eram irmãos, mas o que isso realmente significava? Enquanto o caos continuava a se desenrolar lá fora, a essência do que eram e o que significaram um para o outro parecia estar à beira de desmoronar. Eles tinham uma escolha a fazer: eliminar os segredos ou se enterrar sob seu peso. O tempo se esgotava e Lucas percebeu que, independentemente do que aconteceria em seguida, sua vida nunca mais seria a mesma. Tiago, a verdade está mais perto de nos destruir do que podemos imaginar. O que fazemos agora? A voz de Lucas tremia, e ele sabia que aquele era o momento decisivo. Eles poderiam seguir juntos ou permitir que tudo desmoronasse, levando o que restava da família com eles. Lucas olhou nos olhos de Tiago, a tensão aumentando a cada segundo. As sirenes e gritos lá fora pareciam distantes, como se tudo estivesse acontecendo em um outro mundo. Ele precisava decidir o que fazer, mas as palavras da mãe ecoavam em sua mente, um turbilhão de emoções correndo por suas veias. Enquanto isso, Tiago, com a respiração acelerada, parecia à beira de desmoronar. Você precisa acreditar em mim, Lucas. Não sou o que você pensa. Tiago implorou, uma súplica no olhar. Lucas queria gritar, mas a confusão era tão grande quanto a dor que sentia. Irmão ou não, Tiago era a fonte do sofrimento que ele conhecia. E então, uma explosão de luz cortou a escuridão da sala. Ouvindo o barulho ensurdecedor, os dois meninos se viraram, apenas para ver uma figura familiar saindo da multidão. Era o professor Almeida. Em um momento de desespero, ele havia se juntado aos outros, mas agora seu olhar parecia aflito. Lucas, Tiago, o que está acontecendo? A polícia está atrás de Tiago, Lucas gritou, tomando consciência do desespero em seu olhar. O professor atravessou a sala, seu rosto pálido. Precisamos sair daqui. Cadê a sua mãe? Tiago perguntou, a preocupação invadindo seu tom. Ela está do lado de fora, tentando acalmar a multidão. Almeida rapidamente respondeu, movendo-se para empurrar a porta. De repente, uma das janelas estourou, e uma fumaça grossa começou a invadir o ambiente. Lucas não tinha ideia de onde aquela fumaça vinha. Seu instinto gritou que algo estava muito errado.
o caos tomou conta da casa. As batidas na porta aumentaram e olhares assustados do lado de fora da janela pararam no grupo. É preciso sair agora, Almeida exclamou, gesticulando para que eles o seguissem. Tiago olhou de relance para Lucas, a incerteza nos olhos. Seriam os dois irmãos verdadeiramente aliados agora? Ou as correntes da rivalidade os aprisionariam para sempre? Antes que pudessem reagir, uma voz conhecida ressoou no ar. Tiago, você está aqui. Uma figura surgiu da multidão. Era o padrasto de Tiago, um homem de postura imponente e expressão grave. Ele avançou, determinado, a expressão de um predador prestes a capturar sua presa. Vem comigo. Não. A fumaça se tornava densa à medida que o pânico se espalhava entre a multidão. As sirenes se misturavam aos gritos. A situação se assemelhava a uma tempestade prestes a se instalar. Você não sabe o que está fazendo, Tiago. O homem chamou, a voz alta. Você se meteu em problemas sérios e é hora de encarar suas consequências. Ele não é um criminoso, ele é meu irmão. Lucas berrava, a verdade explodindo em sua mente. As revelações recentes faziam mais sentido. Mais do que nunca. Mas a atmosfera estava elétrica, e a luz da verdade poderia ser uma arma de dois gumes. E foi então que uma explosão estrondosa sacudiu a rua. O chão tremeu sob os pés deles e um clarão ofuscante iluminou tudo ao redor. Os gritos de pânico aumentaram, enquanto todos pareciam se mover em câmera lenta. Lucas ficou paralisado. O que estava acontecendo? O barulho ecoou como um trovão, e a imagem do padrasto de Tiago foi jogada para trás, enquanto as pessoas iam em todas as direções. Quando a poeira começou a assentar, uma figura familiar se destacou entre os destroços. Um homem que Lucas conhecia, mas do fundo de sua memória. Alguém de seu passado, que ele nunca esperaria ver ali. Era o homem que havia sido enviado para colocar seu pai atrás das grades, anos atrás. O homem que havia destruído sua família. E agora, ele estava diante deles. Lucas, não, o que você está fazendo aqui? O medo tomou conta do rosto de Lucas. O homem sorriu. Um sorriso cheio de malícia. A vida tem um jeito interessante de tecer os fios do destino, não é? Agora estamos todos juntos novamente. A adrenalina disparou. Era um emaranhado de revelações, e o futuro estava se desfazendo diante de seus olhos. O verdadeiro jogo havia começado, e a luta por suas vidas agora era um jogo do destino que nem mesmo Lucas poderia imaginar. Como eles iriam escapar dessa? E o que realmente significava ser irmão em um mundo onde a traição e o passado maligno se entrelaçavam com força? A batalha pela verdade estava prestes a se intensificar, e Lucas percebeu que a resposta nunca seria simples. Agora sou eu quem controla a história, meninos. O homem disse, com um olhar ameaçador. Se não colaborarem, logo saberão do que realmente sou capaz. Os olhos de Lucas se arregalaram. O que ele queria? O que havia planejado? A tensão cresceu ainda mais, como um fio esticado, prestes a se romper. E quando tudo parecia prestes a desmoronar, uma sirene mais alta cortou o caos novamente. O pânico se instaurou, e Lucas se deu conta de que a multidão fora mais do que apenas espectadores. A verdade sobre suas vidas estava prestes a ser exposta, e as consequências poderiam ser devastadoras. Lucas, não me deixe! Tiago gritou, a conexão entre eles restabelecida em um instante de desespero. Mas o que ele poderia fazer agora? O que cada um deles estava disposto a arriscar? As respostas dependiam de escolhas que ainda não haviam sido feitas. O que viria a seguir permanecia envolto em trevas, e a única certeza era que, a partir daquele momento, nada seria como antes. A explosão foi ensurdecedora, como se o próprio céu tivesse desabado. A fumaça se intensificou, e Lucas sentiu cada fibra de seu ser tremer. O ar ficou irrespirável
e as luzes bruxuleantes do caos inundaram sua mente. Ele olhou para Tiago, que parecia tão perdido quanto ele. O que estava acontecendo? O que mais poderia estar escondido sob essa maré de segredos? Lucas, temos que sair, Tiago gritou, puxando Lucas pela mão, mas o tempo parecia se arrastar. Eles estavam no meio de um furacão de confusão e dor, e cada segundo se tornava mais opressor. Era um momento em que as realidades se chocavam, e a verdade parecia ser a última coisa que restava. Ei! O que você está fazendo aqui? João, o detetive, gritou, sua voz cortando o ar denso. Ele estava ali, diante deles, com uma tensão em seu olhar que fez o coração de Lucas disparar. O homem que sempre fora uma sombra em sua vida, agora estava prestes a virar tudo de cabeça para baixo. Antes que Lucas ou Tiago pudessem perguntar mais, a multidão fora da casa começou a gritar e correr. Corra! Eles estão vindo! Gritou uma mulher com medo em seus olhos. E nesse momento, a porta se abriu com um estrondo. Uma figura conhecida se destacou na entrada. Era o padrasto de Tiago. Seu sobrenome carregava um peso imenso. O medo tomou conta de Lucas de uma maneira única. Ele sabia que aquele homem sempre representou um dos maiores desafios que Tiago enfrentou. Vem comigo, Tiago. Temos que ir agora. O tom de comando do padrasto ecoou pela sala. Mas Tiago hesitou. Não posso deixar meu irmão. Ele olhou para Lucas, um desespero puro em seus olhos. Eu não posso. Ele precisa saber. É tarde demais, o homem gritou, avançando. Lucas percebeu o movimento brusco e o instinto de proteção o tomou. Ele se levantou, plantando-se firme entre Tiago e seu padrasto. Se você tocar nele, eu não vou deixar. E então tudo explodiu em caos. A fumaça tomou conta e quando tudo parecia se desenrolar como um pesadelo, uma sirene dissonante cortou o ar. Como um grito aflitivo. Num momento de confusão, uma mão poderosa agarrou Lucas pelo braço, puxando-o para trás. Ele se virou e, para seu horror, seu verdadeiro pai estava ali. O homem que ele nunca conheceu. E o homem que João dissera ser parte de sua vida antes. Pai? A palavra escapuliu de seus lábios como um sussurro incrédulo. Por um curto instante, Lucas não conseguiu decidir se estava mais chocado com a presença dele ou sobre o que isso significava. O homem tinha um olhar determinado, mas havia uma tristeza que refletia uma história não contada. Precisamos ir, Lucas. Agora, a polícia não vai parar até que eles encontrem o Tiago. O pai de Lucas disse, a voz trêmula e firme. O pânico tocava suas palavras. A confusão aumentou quando Tiago gritou. Você? Como você pode estar aqui? Você não entende? Você é parte disso tudo. A raiva estava na sua voz, mas havia algo mais ali. Uma sensação de que tudo estava conectado de alguma forma. Então, como uma avalanche, a verdade começou a descer sobre eles. Tiago, seu pai, ele foi assassinado por alguém que trabalhou para mim, seu padrasto. Cada palavra era como um golpe, e Lucas sentiu a vida escapar de seus pulmões. Ele esteve envolvido, e eu tive que esconder isso de você. As palavras ecoaram esmagadoras. A conexão que Lucas nunca soubera. O velho vínculo entre eles agora se tornara uma rede de enganos e traições. Tiago estava em choque, balançando-se entre a raiva e a confusão. O tempo parecia ter parado, enquanto a intensidade da revelação mergulhava todos na incerteza. E nesse momento crítico, diante de tudo o que descobriram instantaneamente, uma nova explosão soou na distância. O chão tremeu e as janelas vibraram. Foi um momento constrangedor de desespero, como se o universo estivesse tentando dissipar a verdade revelada.
Lucas olhou nos olhos de Tiago, e tudo o que sentia agora se entrelaçava com as memórias das desavenças e das rivalidades. Eles eram irmãos, mas o que isso realmente significava? Enquanto o caos continuava a se desenrolar lá fora, a essência do que eram e o que significaram um para o outro parecia estar à beira de desmoronar. Eles tinham uma escolha a fazer: eliminar os segredos ou se enterrar sob seu peso. O tempo se esgotava, e Lucas percebeu que, independentemente do que aconteceria em seguida, sua vida nunca mais seria a mesma. Tiago, a verdade está mais perto de nos destruir do que podemos imaginar. O que fazemos agora? A voz de Lucas tremia, e ele sabia que aquele era um momento decisivo. Eles poderiam seguir juntos ou permitir que tudo desmoronasse, levando o que restava da família com eles. Então, em um ato de desespero, quando a fumaça começou a se tornar insuportável, tudo mudou de repente. Uma figura emergiu da multidão, e para o horror de todos era a mãe de Tiago. Com uma determinação feroz nos olhos, ela avançou e gritou: Tiago, não confie nele. Ele mentiu para você toda a sua vida. Silêncio mortal caiu sobre o grupo. A revelação chocante deixou todos paralisados. O que ele havia dito antes agora ganhava um novo significado. Lucas ficou sem palavras. O que aquilo significava? Qual era a verdadeira natureza de cada relacionamento que havia começado a se desenrolar diante dele? A vida de todos estava prestes a mudar. Cada um deles carregava segredos e verdades não ditas. O tempo estava se esgotando, e agora a pergunta não era só se eles poderiam confiar um no outro, mas sim: quem realmente estava dizendo a verdade? A nuvem de incerteza e tensão pairava, e Lucas sentiu um nó na garganta. O impacto seria devastador. E agora? O que fazer a seguir? A tensão pairava no ar. Lucas sentiu seu coração disparar enquanto encarava a mãe de Tiago, que acabara de revelar o que todos temiam. Você mente. Como você pôde esconder isso de nós? A raiva escorria por seus pensamentos e se manifestava em sua voz. O caos do lado de fora se intensificava, mas a discussão interna deles estava ainda mais intensa. É uma mentira. Eu protegi você, Tiago. A mãe do garoto insistiu, suas mãos trêmulas demonstrando desespero. O olhar de Tiago estava perdido, balançando entre a incredulidade e a dor. Lucas, contudo, percebeu algo que mudou a velocidade do seu pensamento. Ele olhou para Tiago, e naquele instante, uma centelha de compreensão e unidade surgiu entre eles. Isso não tem que ser sobre o passado, Tiago. Precisamos nos unir agora, ele disse, a voz tingida de determinação. O ambiente ao redor parecia se acalmar momentaneamente, como se a gravidade de suas palavras estivesse se fazendo ouvir acima do barulho. Tiago assentiu, com lágrimas nos olhos. Eu não sei em quem confiar, mas precisamos descobrir a verdade juntos. E foi assim que, com um profundo suspiro, ambos se voltaram para seus passados, decididos a enfrentar a realidade de frente. Só temos uma chance, Lucas declarou com firmeza. Precisamos ir atrás de quem detém as respostas. Se tudo isso está ligado ao que nossos pais fizeram, precisamos encerrar esse capítulo de uma vez por todas. O olhar de Tiago se tornou mais decidido. Ele percebeu que juntos poderiam desvendar o mistério que envolvia suas vidas. Enquanto isso, João, o detetive, observou a cena. Uma esperança sutil acendendo-se em seu coração. Se vocês quiserem, posso ajudar a conectar as peças, ele ofereceu, sua voz finalmente cheia de apoio. Estou dentro dessa história desde o começo, e sei onde as peças do quebra-cabeça podem estar.
Ouvindo isso, a mãe de Tiago caiu em si. Eu cometi erros. Não deveria ter escondido a verdade, mas agora precisamos nos unir. As palavras dela soaram como um lembrete do que realmente importava. No entanto, a situação externa não havia mudado. As sirenes da polícia se aproximavam e, a qualquer momento, a porta poderia ser arrombada. É agora ou nunca, Lucas disse, determinado. Vamos buscar a verdade e libertar o futuro que nos foi roubado. Ele estendeu a mão para Tiago. Tiago a segurou, e assim, círculo de confiança se formou entre eles. Com João na frente, eles saíram, empurrando a porta e enfrentando o que estava além. A multidão massiva aguardava com olhares preocupados, mas havia uma nova esperança no ar. Quando os meninos avançaram, a mãe de Tiago respirou fundo e o seguiu, decidida a se redimir. As vozes da multidão murmuravam, mas a coragem impulsionava o grupo. Havia uma união renovada, uma faísca de esperança que poderia iluminar até as trevas mais profundas de suas linhas familiares. E afinal, o que realmente importava, naquele momento, era que, por mais fragmentada que sua história tivesse sido, agora havia um caminho a seguir, juntos. Enquanto se afastavam, uma nova sirene soou distante, mas a confiança recém-descoberta superava o medo. Lucas se virou, uma última vez, observando seus amigos e familiares atrás dele, prontos para dar um passo comum em direção ao futuro. O mistério da verdade os aguardava, mas agora eles estavam prontos para enfrentá-lo. Agora que você chegou até aqui, é hora de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. E não se esqueça, esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito o nosso trabalho e o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos. Esse é o momento para demonstrar seu apoio e garantir que mais pessoas conheçam essa história. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos nessa.